o método de estudos que você vai definir para ser aprovado, ele vai ser o grande diferencial, certo? Quando todo mundo tem mais ou menos os mesmos ingredientes, o que acontece? A receita do bolo faz a diferença, certo? Então você ter a receita do bolo, uma boa receita de bolo, faz a diferença. E aí você ter a receita do bolo do Claude Troagot, né? Ou da tua vizinha que acha que sabe cozinhar, isso pode fazer a grande diferença na tua receita, né? Na tua execução da tua receita, né? Provavelmente, se você tiver uma receita melhor, você vai conseguir fazer um bolo melhor. E se você tiver uma receita pior, feita por quem não tem experiência, por quem não tem muitos resultados, você vai ter um bolo pior. E com o método acontece mais ou menos isso, né? O que é um bom método de estudos? Um bom método de estudos é um método que já foi validado. O que é um método validado? É um método que já foi utilizado por vários concurseiros. E esses concurseiros foram aprovados usando esse método. Então, isso é um bom método, né? Um bom método de estudos para concurso é aquele método, aquela receita do bolo, que já foi utilizada por outros concurseiros para serem aprovados em concursos que você também quer ser aprovado. Entendeu? Então, isso é um bom método de estudos. Beleza? E aí, essa parada foi rolando. A Prof, por exemplo, fez em 2016 o programa de coaching. Fui falar de coaching, fui orientar os alunos, desenvolvi uma metodologia para orientar os alunos, né? Comecei a trabalhar com isso, beleza? E aí, todo mundo, né? Não todo mundo, mas o método também se tornou uma coisa mais fácil de ser encontrada pelos concurseiros, né? Então, com o passar do tempo, falar de planilha de estudos. Então, hoje em dia, se você quiser comprar uma planilha de estudos, você consegue, certo? Planilha é método? Não, planilha não é método. Mas tudo isso é visto como método, certo? Tudo isso é visto como método. Então, hoje em dia, e desde 2016 para cá, começou-se a falar em método de estudos, em técnica de estudo, em planilha de estudos. Começou a se falar nessa parte de receita do bolo, né? Qual é a receita do bolo? Como estudar efetivamente. E aí, desde então, isso é muito falado, certo? Desde então, isso é muito discutido. Desde então, as pessoas falam bastante de método de estudos, né? A Prof fala desde 2016, né? Tô desde 2016 falando de método de estudos, inicialmente com o meu programa de coaching, né? Eu orientava pouquíssimos alunos e o APA já tem 2 para 3 anos, mas ano passado mesmo que o APA resolveu, né? O APA apareceu, digamos assim, né? A partir de maio do ano passado que o APA apareceu para democratizar os métodos de estudo, né? Então, poder ensinar uma pessoa a estudar por um valor bem pequeno, muito inferior ao valor de um programa de coaching, certo? Então, o que antes era restrito a um programa de coaching, hoje em dia você consegue com o APA, né? Por um valor bem pequeno por mês, né? O APA, no primeiro dia de inscrições abertas, dia 25 de setembro, ele vai ser oferecido as primeiras vagas a R$ 89,90 por mês no plano anual, né? Então você paga em 12 vezes lá, se você parcelar em 12 vezes, dá 12 vezes de R$ 89,90. Então, tudo isso faz com que o método também possa ser democratizado, né? E você também possa ter acesso ao método, que antes você pagaria 400, 500 reais para um programa de coaching, e hoje em dia você consegue ter uma orientação, ter uma mentoria, ter um acompanhamento, ter um treinamento, ter uma plataforma de vídeos, ter planilhas, ter uma comunidade no Telegram por R$ 89,90 por mês, né? Então, isso é a democratização do método. A gente já tinha passado pela democratização do material, agora a gente passa pela democratização do método, né?
Ah, professora, mas o cursinho que eu compro o material também fala de método. Então, mas você acha que a melhor receita do bolo vai estar no verso do pacote de farinha? Você acha que a melhor receita de bolo vai estar no fundo do pote de margarina? Você acha que a melhor receita do bolo vai estar no pacote de açúcar? Não, né? Por quê? Porque é óbvio que aquela receita vai puxar sardinha para aquele ingrediente, pro açúcar, pra farinha. Então a melhor receita do bolo é a receita independente, né? A melhor receita de bolo é a receita independente com resultados comprovados. Que você consiga dizer, poxa, esse método funciona com qualquer material, com qualquer aluno, né? Porque se um cursinho fala de método, ele tá dizendo que aquele método funciona com o material dele, entendeu? E ele pode puxar a sardinha, ele pode ser parcial em relação a um professor. Ah, eu não vou indicar o melhor professor no meu método, porque eu tenho que indicar o método do cursinho, o material, o professor que está no cursinho. Lá no APA, eu indico os melhores profissionais, os melhores professores de cada matéria, independentemente de onde eles estejam. Então, você pode até utilizar a tua assinatura, o teu pacote, tudo bem, não tem problema. Mas você vai saber o que há de melhor, né? Por quê? Porque é independente. E aí, o método foi sendo mais difundido, né? A Prof tem um e-book de revisão, o livro digital de revisão, que já tem mais de, agora ele tá com mais de 70 mil downloads. Então, mais de 70 mil pessoas já acessaram o meu livro digital gratuito sobre revisão, certo? Se você ainda não tem esse livro digital gratuito, se inscreve na jornada e entra na comunidade da jornada. Você vai receber o link quando você entrar no grupo de WhatsApp, você vai receber aquela mensagem minha individual. Naquela mensagem tem o link da comunidade, tá? Entra na comunidade que eu vou mandar meu livro digital de revisões, eu vou mandar para quem tiver na comunidade. Daqui a pouco eu mando na comunidade, tá? Então entra lá para pegar. Entra na comunidade da jornada para pegar o livro digital gratuito, daqui a pouco eu mando lá. Então esse livro digital gratuito, ele já teve mais de 70 mil downloads, né? Então, o método tá se também popularizando, tá se difundindo. Assim como aconteceu com o material lá atrás, isso tá acontecendo hoje em dia com o método, né? E aí, quando a gente tem material difundido e a gente tem método difundido, o que acaba fazendo a diferença? O que acaba sendo o diferencial? O diferencial acaba sendo quem realmente consegue botar a bundinha na cadeirinha e executar, né? Quem realmente consegue transformar o que está no planejamento na execução. Então, hoje em dia, todo mundo quer ser o GPS do carro, né? Todo mundo quer falar, todo mundo quer dizer que tem uma planilha, todo mundo quer dizer que sabe estudar, sabe se planejar, todo mundo quer dizer que tem planejamento. Então, quando todo mundo fala disso, né? Quando todo concurseiro acha que sabe, qual é o diferencial? A bundinha na cadeira, né? A bundinha na cadeira acaba sendo o diferencial.